Brasil nos Estados Unidos. Vamos lá, Ari! Lula diz que os Estados Unidos tiveram a atitude irresponsável ao revogar o visto da embaixadora do Brasil. Itamaraty estuda a resposta diplomática. Fernanda. Exatamente, Amadeu. O presidente Lula concedeu uma entrevista ao podcast Meteoro Brasil e falou sobre essa atitude do governo americano de revogar o visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti. De acordo com o presidente Lula, essa foi uma atitude irresponsável e impensada, mediante dois países que têm uma história de 203 anos de relações. Ele disse que não vai permitir que nenhum outro país interfira na história da nossa nação, tanto em relação às decisões tomadas no Brasil, quanto também ao processo eleitoral. A gente tem um trecho da fala do presidente Lula, vamos acompanhar. Então, tomamos atitude. Ele, então, tomará a atitude de caçar o visto da nossa embaixadora. Se ela sair para cá, ela vai ter que tirar visto outra vez. Ele tomou essa atitude, que eu acho uma atitude, sabe, irresponsável, parece birra, impensada, né? Para um país que tem 203 anos de diplomacia, de relação diplomática, não é desnecessário. Então, veja, é o seguinte, eu tenho falado com todas as pessoas do mundo. Eu não aceito, sabe, mentira sobre o Brasil. Esse país é muito grande, esse país tem muita história, tem muita responsabilidade, e não dá para ninguém imaginar que vai derrotar o Brasil com mentira. Não dá. Não dá para ninguém pensar que vai se intrometer de fora aqui para, sabe, disputar as eleições. Se eles quiserem fazer no outro país, que façam. Aqui no Brasil, não vão fazer. A decisão do governo americano em revogar o visto de Maria Luísa Viotti foi através de uma alegação de que o Brasil não teria dado o aval para que o candidato a embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, Daniel Pérez, pudesse assumir o cargo. A SECOM do Palácio do Planalto divulgou uma nota dizendo que o nome de Daniel Pérez ainda está em análise e que nenhuma decisão foi tomada ainda. E que mesmo com essa análise do governo brasileiro, o Senado americano tem autonomia para analisar o nome de Daniel Pérez e votar se ele é a pessoa mais preparada para assumir essa embaixada. E aí, só depois disso é que o Brasil deve dar esse aval ou não para que ele assuma a embaixada aqui no nosso país, Amadeu. Então, olha só, o Trump indicou para o Brasil o Daniel Pérez, que a gente tem imagem aí, ele não é um diplomata de carreira, ele é um político, tá aí ele é um político de extrema-direita e muito ligado ao Marco Rubio, que é o chefe de Departamento de Estado americano, com quem o Brasil tem se desentendido. E o país está analisando se é uma praxe. O tempo para análise, o que eles chamam de agreement... Que o agreement. Chamam agreement. Agreement. Que é o tempo de dizer se o país aceita ou não aceita aquele embaixador. Segundo os americanos, está demorado demais. Mas aí o tempo é do governo brasileiro. Isso é assim na chancelaria mundial. E como disse a Fernanda, esse fato não impede que o Trump submeta o nome do Daniel Pérez ao Capitólio, ao Congresso americano, coisa que o Trump não fez. O Trump não colocou o nome do Pérez para que o Senado diga se ele está aprovado ou não para a Embaixada do Brasil. E aí, acabou usando isso como uma justificativa para colocar o Brasil contra as cordas. Tipo assim, olha, ou você... qual a ação? Retirando o visto da embaixadora Maria Luísa Viotti. Então, o que os americanos fizeram foi mais ou menos o seguinte, ou vocês aceitam o meu embaixador, ou eu não devolvo o visto à embaixadora de vocês. No fim das contas, foi isso que os americanos fizeram. Antes da análise de vocês, eu vou colocar a manchete do Renan, porque tem a ver